daquele sequestro do Romano dos Anjos, Romano que ele sofreu. Você estava dizendo que parece que foi retaliação, porque ele fez algumas denúncias, Kátia. né? Uma das linhas de investigação da polícia é isso, ele andava fazendo aí denúncias durante o programa dele, um programa que ele apresentava na TV Record lá de Roraima, então mostrando a questão do coronavírus, corrupção, coisas que é o trabalho do jornalista, né? Da imprensa. Básico, né? A gente vive num país democrático, onde a imprensa é livre. Onde a gente acha que é livre. E aí ontem ele estava jantando em casa com a esposa, parece que eles estavam inclusive no quarto, comendo no quarto, né? Casal, e aí eles entraram na casa dele, encapuzados, aquele momento de terror. Pensou o nervoso da esposa, nossa, o senhor dele também. Vamos direto lá para a Band de Roraima, vamos. Eles mandaram umas imagens exclusivas também, né? Acho que a Luísa Duarte que fez uma matéria. Nós vamos mostrar, tem uma matéria e depois vamos conversar com a Luísa Duarte também. Olha lá, rodou. O jornalista Romano dos Anjos foi encontrado com vida na região do Bom Intento, na manhã desta terça-feira. Ele teve os 2 braços quebrados e recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Corpo de Bombeiros no local que foi encontrado. Depois, foi encaminhado ao pronto-socorro Francisco Lesbão. Familiares e amigos abalados aguardavam a chegada do apresentador. É retirado neste momento. E as informações foram passadas, O repórter foi achado por um funcionário da Boa Vista Energia que estava fazendo uma medição numa área rural, aqui local, perto da segunda ponte do Bom Intento. Ele foi achado com os 2 braços e pernas amarrados. Ele está bastante machucado, mas consciente, está um pouco abalado. E está vindo agora para o socorro médico, pelo resgate do Corpo de Bombeiros, acompanhado pela Polícia Militar. Está sendo revisado lá. Aparentemente são só as fraturas mesmo nos membros superiores. Não reclama de dor na torácica, supostamente não tem nenhuma lesão no crânio. Então a gente espera que realmente só sejam essas questões das fraturas. Agora, é complicado? Pode ser, porque essas fraturas elas provavelmente vão necessitar aí de procedimento cirúrgico. Nossa! Né? Aí tem a questão de perda de sangue e tudo, então, mas assim, o estado geral dele está bem. O apresentador foi vítima de um sequestro na noite da última segunda-feira. Segundo informações, 3 homens entraram encapuzados na residência de Romano, no bairro Aeroporto, procurando por dinheiro. Deixaram a esposa do apresentador amarrada em um quarto e levaram o Romano no próprio veículo com destino ignorado. O carro foi encontrado minutos depois às margens da BR-174 em chamas. Já o celular do apresentador foi encontrado no bairro Caranã, em um terreno baldio. As forças policiais reforçaram o efetivo para solucionar o ocorrido o mais rápido possível. Gente, mas que coisa absurda. Braços quebrados. O que é isso? Olha, a gente precisa agradecer o pessoal lá da Band de Roraima pela cobertura. Primeiro, ter mandado pra gente e parabenizá-los por essa cobertura. Mas que coisa absurda. Absurdo. Ah, gente, desculpa. Eles não entraram na casa deles para procurar dinheiro. Aí você leva o carro. Se não tinha dinheiro, você leva ele para quê? Aí deixa o carro queimando num canto, joga o celular no outro, quebra os 2 braços dele. E para passar por uma cirurgia, porque quebraram na maldade, no mínimo. É uma tortura, como um que sinal isso? de alerta, alguma coisa do gênero. Um aviso. Você não acha isso, Luísa Duarte? Boa tarde. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos que estão assistindo o Melhor da Tarde. Pois é. Então, essa linha, né, que foi um aviso. O apresentador Romano dos Anjos, ele apresentou um programa policial aqui na filial. E ele estava falando sobre polêmicas em relação à pandemia, sobre corrupção, que, como já foi dito, é o trabalho da imprensa, Kátia. Olha, Luiz, eu vou te falar uma coisa. Eu achei já um absurdo quando eu soube que ele tinha sido sequestrado. Sim. Aí depois, agora hoje cedo, a gente ficou sabendo, tudo bem, encontraram ele, graças a Deus. Mas dessa forma como foi encontrado, muito estranho. Gente, é absurdo. Eu não sabia de nenhum caso, pelo menos não que tivesse sido divulgado, dessa forma. Vocês conhecem aí em Roraima algum outro caso do mesmo jeito ou não? Não, Kátia, pegou todo mundo de surpresa mesmo. O Romano, ele foi encontrado com os pés e mãos amarradas em uma área rural aqui de Boa Vista. E nessa situação, ele bastante abalado, ele disse à polícia que os criminosos falavam todo o tempo por dinheiro, procurando dinheiro, mas ele disse que não tinha dinheiro, então assim resolveram fazer isso. Eles atearam fogo no veículo do Romano
que foi ali na BR-174, que faz sentido ao município de Pacaraima, fronteira com a Venezuela. Já o celular, eles deixaram mais para cá, pertinho aqui do centro da cidade, no bairro Caranã. E a gente está nessa linha de investigação que a polícia trabalha, que possivelmente os criminosos, eles são integrantes de uma facção criminosa. Olha, acho que eu vou dizer que de uma facção criminosa, mas pode ser muito mais ampla do que a gente imagina, essa tal facção criminosa, né? Porque, vamos falar, gente, você viu que o médico disse, o estado de saúde do Romano inspira cuidados, porque talvez ele tenha que passar, em função do tipo de fraturas que ele tem nos braços, passar por cirurgia, tem perda de sangue, quer dizer, ele ainda está num momento delicado de saúde, né, Luísa? Sim, o estado clínico é estável, mas teve essas fraturas aí bem sérias, né, que possivelmente ele vai passar por procedimentos cirúrgicos, Kátia. E a gente está acompanhando aqui da Band Roraima, acompanhando o caso de perto. As informações, com certeza, a gente vai trazer para vocês. Luiz, é o Alex que está falando. Queria só que você reforçasse para a gente, como a gente está falando para o Brasil todo agora, parece que o Romano estava fazendo denúncias sérias mesmo, né? Nessa questão aí da pandemia, possibilidade de corrupção, desvio de verbas. Ele estava batendo, que é o trabalho da gente, o trabalho do jornalista mostrar a verdade. Era nessa linha que a gente estava. Exatamente. O Romano, ele apresenta um programa policial e, recentemente, Roraima, infelizmente, teve aí um destaque, né, em relação à corrupção. O senador aqui do estado foi encontrado com dinheiro na cueca, logo depois um outro político também foi investigado pela Polícia Federal. E o trabalho da imprensa é esse, é divulgar as informações, é deixar o telespectador mais informado possível. Então a gente acredita que esse crime, esse sequestro, esteja ligado a essa situação. Olha, queria agradecer demais a sua participação, Luísa. Obrigada, Luísa Duarte. Obrigada a todos aí da Band Roraima. E qualquer informação que vocês tenham, vão passando pra gente ao longo da nossa programação, tá bom? Beijo. Beijo, Kátia. De bom. Obrigada. Mas que história escabrosa. Bom, agora, o que é isso, Kátia? Braço quebrado. Eu lembrei daquele caso de 2006 do Guilherme Portanova, mas ali foi diferente. Foi um sequestro, você lembra? Aqui em São Paulo. Parece coisa de filme. Agora ali parece que você não pode mais falar agora? Que te ameaçam? Então, que país é eles esse? primeiro não vão entrar na casa da pessoa e vão falar assim, olha, por que estão encapuzados? Vamos pensar, bandido não anda encapuzado. Desculpa, para entrar na casa de qualquer um. Já sabia na casa de quem era, já entrou para falar, olha, é bom você ver bem o que você faz, o que você fala, porque senão começa quebrando os braços e termina... Não, e vamos lembrar, Kátia, que a gente está em ano eleitoral, coisa de máfia, não e parece? A gente sabe que crescem crimes nessa época, é mais complicado ainda, a gente tem estatísticas sérias, mas a gente tem certeza que o Romano é bom colega, vai ficar bem e não vai se calar, né? Porque o mas não compromisso pode com a se calar, verdade... mas que é difícil, hein? Agora tem que ver se tem muita gente a fim de descobrir quem eram esses encapuzados. A gente né? espera que sim, as autoridades de Roraima, né? Vamos trabalhar firme aí, porque isso é muito sério.